Político precisa ter lado, e o nosso lado é o lado da tolerância, é o lado do apreço aos valores democráticos, é o lado do respeito à diversidade religiosa, é o lado do respeito à lei e à ordem na cidade de São Paulo. São Paulo quer eleger um prefeito. São Paulo não quer eleger ninguém que seja ninguém que seja totalitarista, ninguém que seja radical. Esse é o caminho que nós traçamos para a esperança verdadeira na cidade de São Paulo. Radicalismo, para mim, é no meio de uma pandemia ter uma prefeitura que mantém hospitais fechados ou parcialmente abertos, como Sorocabana, na Lapa, como o Hospital Menino Jesus, em Hermelino Matarazzo, como o Hospital da Brasilândia. Radicalismo é o abandono do povo numa cidade como São Paulo. O que está em jogo nesse segundo turno é se vai vencer a mesmice, os mesmos de sempre, aqueles que levaram a cidade para o abismo que nós estamos hoje, ou se vai vencer a esperança, um projeto de futuro. Como é que vai ser o segundo turno? Os jornais hoje já estão fazendo uma especulação por causa do posicionamento ontem dos dois candidatos, tá? Então, se você abrir os jornais hoje, já está lá a antecipação de qual será a estratégia da campanha, pelo menos aqui em São Paulo, que é a grande eleição desse processo todo, né? Está aí a manchete da Folha de São Paulo, são duas matérias que tratam de maneira, digamos assim, equânime as estratégias. A primeira delas fala sobre o Covas. Covas aposta em moderação e tenta colar a imagem de radical no adversário. Contra Boulos, o prefeito diz estar do lado da lei e da ordem. Campanha foge de elo com bolsonarismo. Lu, com você. Abre aspas, a esperança venceu o radicalismo no primeiro turno e a experiência vai vencer o radicalismo no segundo turno. Foi o que disse o prefeito Bruno Covas na noite deste domingo, ao comemorar a liderança no primeiro turno da disputa em São Paulo. Essa deve ser a tônica para o segundo turno da campanha do Tucano, que promete manter a distância de ataques pessoais e vender Covas como um candidato moderado, ao mesmo tempo em que pinta Guilherme Boulos como radical. Abre aspas novamente, nosso lado é o lado da tolerância, disse o prefeito, mas também é o lado do respeito à lei e à ordem. Continuou ainda na linha de colocar Boulos como candidato do radicalismo. Bom, Fernando, põe na tela para a gente os últimos destaques aí. Olha, esse aí é a estratégia do Boulos, segundo a Folha de São Paulo. Boulos, no segundo turno, anima a esquerda e vai esquentar a polarização em São Paulo. Candidato do PSOL deve ter apoio do PT. Lula responsabilizou o Tato por manter a campanha. A Lu vai ler, depois a gente vai mostrar o que foi que o Tato fez. Lu, por favor. A chegada de Guilherme Boulos ao segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo significa um sopro de ânimo para a esquerda e um desafio para o solista, que polarizará com Bruno Covas na briga pela cadeira de prefeito. Na noite deste domingo, Boulos já rebateu a associação de seu nome ao radicalismo feita por Covas. Abre aspas, eu vi a declaração do Bruno de que a disputa seria da moderação contra o radicalismo. A disputa não é essa. A disputa é da mesmice contra a esperança, foi o que disse Boulos. O candidato do PSOL afirmou não acreditar na possibilidade de sucesso de uma campanha de desconstrução da sua imagem. O Celso Russomano inventou todo tipo de fake news nas 2 últimas semanas. Olha como ele terminou o primeiro turno. Derreteu, foi o que disse Boulos. Em relação às estratégias do segundo turno, ele afirmou que pretende telefonar para candidatos do campo progressista. Abre aspas, o que precisamos construir em São Paulo é uma frente contra a desigualdade, pela justiça social e pela democracia, fecha aspas.